Olá a todos, nós esperamos que estejam bem e com saúde e que, independentemente das circunstâncias que nós estamos a viver hoje, do sítio onde nós estivermos, que a presença de Deus ela continua a ser tudo para nós e que possamos continuar a senti-la. Não há outro igual a ti, Senhor. Quão formoso e grande é o teu amor. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte e nunca secarás. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. És o tesouro do meu coração. Quando falho, encontro o teu perdão. Redentor de tudo o que sou. O meu futuro está em ti, Senhor. Tua presença é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Ela é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo para mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo para mim. Enquanto eu viver e esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte e nunca secarás. Tu és a fonte e nunca secarás. Tu és a fonte e nunca secarás. Oh, tu és a fonte e nunca secarás. Tua presença é tudo para mim. Ela é tudo, ela é tudo. A tua presença é tudo para mim.
tudo, Deus. Tua presença, ela é tudo para mim. Tua presença é tudo para mim. A paz do Senhor a todos. Gostava de refletir alguma coisa sobre o Evangelho de Marcos e antes de entrarmos na reflexão propriamente dita, gostava de pensar algumas coisas sobre este Evangelho para compreendermos e percebermos aquilo que vamos falar. Marcos capítulo 1, versículo 1, aí diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós podemos dividir o Evangelho de Marcos em duas partes. Algo que penso que fica mais simples. E a primeira parte, o evangelista vai-nos apresentar quem Jesus é, o Evangelho de Jesus. E nós somos apresentados, somos desafiados a conhecer Jesus, sobretudo neste Evangelho, através dos seus milagres. Chegamos ao capítulo 8 e nós temos uma declaração de Pedro em que Pedro vai dizer: Tu és o Cristo. E a partir daqui Jesus vai começar a falar aos seus e o foco vai deixar de mudar para ser conhecer Jesus, mas o foco vai ser seguir Jesus, conhecendo quem Ele é. Então Jesus vai dizer o seu grande propósito pelo qual Ele veio à Terra, que foi para morrer pelos nossos pecados, e os seus discípulos eles não vão compreender exatamente aquilo que Jesus lhes estava a dizer. E Jesus vai dizer: olha, eu sou o rei que vocês esperavam, mas eu sou um rei diferente, um tipo de rei diferente. E Marcos 10:45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós temos na primeira parte conhecer Jesus e na segunda seguir Jesus. Jesus, ele queria que os seus seguidores conhecessem quem Ele era. Ele não queria seguidores desinformados. Ele queria que as pessoas soubessem que o seu grande propósito era morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Então nesta reflexão gostava de meditar e pensar convosco sobre o seguinte: conhecer Jesus por meio das circunstâncias. Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos e vamos ver três ocasiões ou três episódios que nos falam sobre isto. Um conhecimento que nós precisamos de ter mais profundo sobre quem Jesus é. E muitas vezes Jesus ensina-nos através das circunstâncias. Marcos capítulo 4, versículo 40 a 41. Diz assim: E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a primeira circunstância que nós temos aqui é o medo. Então Jesus está no barco com os seus discípulos e sobrevém uma grande tempestade. E Jesus está a descansar, está a dormir e os seus discípulos, muitos deles pescadores, eles começam a ficar com medo, começam a ficar receosos daquilo que vai acontecer. Então eles vão acordar Jesus. Jesus vai acordar e Jesus vai acalmar aquela tempestade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder, tem autoridade sobre todas as coisas. E depois disto acontecer, Jesus vai dizer alguma coisa aos seus discípulos, aquilo que nós acabamos de ler. E o que Jesus está a dizer aos seus discípulos é: vocês ainda não me conhecem. Jesus vai dizer assim: não tendes fé, vocês não me conhecem, vocês devem saber que eu tenho capacidade, eu tenho poder para acalmar a tempestade, eu tenho este poder, eu sou alguém que tem este controle sobre a natureza. Então o que Jesus estava a ensinar aos seus discípulos era que eles precisavam de conhecê-lo melhor. E no medo eles podiam e deviam descansar. Porquê? Porque eles sabiam quem estava com eles. Eles sabiam que Jesus estava junto deles. Em segundo lugar, a segunda circunstância, o segundo episódio, logo a seguir a esta passagem, nós chegamos ao capítulo 5 e temos alguém que se vai cruzar com Jesus e vai se cruzar com os seus discípulos, o endemoniado gadareno. E vamos ler em Marcos, capítulo 5, versículo 17 e 18. E diz assim:
e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então nós temos aqui nesta passagem alguma coisa que aconteceu. Temos este homem que estava endemoniado e Jesus ele vai libertar. E nós sabemos, vai libertá-lo. Nós sabemos ao ler as Escrituras que este homem tinha uma legião que estava a dominar a sua vida. Mas Jesus ele vai libertar. Então o que vai acontecer aqui é uma mudança, uma transformação na vida deste homem. E esta mudança vai ter um impacto não apenas na vida dele, mas também num conjunto de pessoas que estava ali à volta. Jesus ele vai expulsar estes demónios e ele vai permitir que eles entrassem naquele conjunto de porcos. E as pessoas, os donos daqueles porcos, eles vão ficar muito chateados, vão ficar muito irritados. E o que estava aqui a acontecer era, eles precisavam de tomar uma escolha. E diante daquilo que aconteceu, de uma mudança tão radical na vida deste homem, um milagre que Jesus fez, eles deveriam ter ficado contentes, ter ficado alegres com tudo aquilo que tinha acontecido. Mas não, eles vão fazer a sua escolha e vão dizer: olha Jesus, nós não te queremos aqui, tu não és bem-vindo aqui. E aquele homem, o endemoniado, depois de ser liberto, ele vai estar grato, vai estar reconhecido de tudo aquilo que Jesus fez. E o que é que ele vai dizer? Ele vai tomar uma escolha. Ele vai escolher ficar com Jesus, seguir Jesus. Tanto que Jesus depois lhe vai dizer: olha, vai ter com os teus, vai falar daquilo que eu tenho feito. E nós encontramos exatamente isto depois nos Evangelhos, de que o endemoniado, depois de liberto, ele foi ter com os seus e falou daquilo que Jesus fez. Então, o que eu gostava que nós pensássemos era, diante de uma situação de mudança, e se calhar nós somos pessoas que, se calhar, tu que estás a assistir e a ouvir, se calhar já lidaste com alguém que foi transformado por Jesus, se calhar já viste uma mudança que aconteceu na vida de alguém, e que escolha é que tu tiveste, que escolha é que tu tomaste diante de tudo isso que tu assististe? Tu seguiste Jesus, tu escolheste Jesus ou tu não escolheste Jesus? Então, diante de uma mudança, diante de alguma coisa que nós assistimos e que aquelas pessoas assistiram, eles tiveram que tomar uma escolha. Então, que a nossa escolha possa ser sempre Jesus, conhecer mais quem Jesus é. Terceiro episódio, a seguir este texto, neste Evangelho de Marcos, nós encontramos um homem, Jairo, e ele vai ter com Jesus. E a circunstância deste homem era um desespero muito grande. E eu gostava de ler Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. E diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E o que nós temos aqui é uma circunstância, uma situação, um episódio de desespero. Este homem estava desesperado. Ele vai ter com Jesus por causa da sua menina, da sua filha, e ela estava com um problema grande. O que é que vai acontecer? Jesus vai com este homem, vai até a sua casa, e neste entretanto chega uma mulher que estava com um problema também. Jesus ele vai parar e vai atender à necessidade daquela mulher. Neste entretanto, o que é que acontece? Aquele texto que nós lemos. A filha deste homem vai morrer e este homem vai ser informado. Vai ser informado de uma forma pouco animadora. Eles vão aconselhá-lo, eles vão dizer a este homem: olha, não enfades mais o mestre, deixa estar Jesus. Porquê? Porque já não há solução para ti, já não há solução para a tua filha. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: olha, não temas, crê somente. O que Jesus está a dizer, e se pudermos trocar aqui um bocadinho isto por miúdos, Jesus está a dizer o seguinte: tu vieste ter comigo e acreditavas que eu podia fazer alguma coisa. Nada mudou, porque eu não mudei. Então o que Jesus está a dizer a este homem era exatamente isto: continua a crer em mim, porque eu continuo a ser a mesma pessoa. Então Jesus vai apelar para que este homem pudesse continuar a confiar mais em Jesus, confiar mais em Deus. Então o que nós temos aqui é, diante de uma situação de desespero, quando nós conhecemos Jesus, nós podemos confiar. E nós sabemos, e lemos o resto desta passagem,
e vemos que a filha de Jairo, ela foi ressuscitada. Jesus fez um milagre muito grande na vida desta menina e na casa deste homem, desta família. E o que eu gostava de deixar era que em situações de desespero que possamos estar a lidar, que possamos estar a enfrentar, que nós possamos conhecer quem Jesus é. E ao conhecermos quem Jesus é, nós podemos e devemos confiar. Concluo a minha reflexão dizendo o seguinte: ao avançarmos neste texto, chegamos ao capítulo 6, no seguimento de todos estes episódios, e Jesus ele vai chegar a Nazaré, ele vai chegar à sua pátria. E ele vai se deparar com um conjunto de pessoas que conheciam Jesus, mas que verdadeiramente não o conheciam. Então, gostava de ler ainda Marcos, capítulo 6, versículo 6, e diz assim: E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então nós temos um conjunto de pessoas que conheciam Jesus, pessoas que lidaram com Jesus, pessoas que porventura viram Jesus a crescer, Jesus no seu trabalho, mas para eles Jesus era apenas um carpinteiro. Mas o evangelista Marcos sabia que Jesus era muito mais do que isso. O evangelista Marcos queria que os seus leitores soubessem que Jesus era muito mais do que isso. E Deus quer que cada um de nós possa saber que Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Então, aquelas pessoas conheciam Jesus, mas não o conheciam verdadeiramente. Porquê? Porque Jesus vai dizer a estas pessoas que havia incredulidade. Elas não conheciam realmente quem Jesus era. Então, que Deus nos possa ajudar diante daquilo que estamos a viver, independentemente da circunstância que estaremos a passar, independentemente de qual seja o episódio da nossa vida, se calhar até alguma coisa que eu mencionei nestas leituras bíblicas, mas que tu possas conhecer verdadeiramente quem Jesus é. No medo, descansar. Diante de mudança, tomar uma escolha. Diante de alguma coisa que nós até vimos Jesus fazer, tomar uma escolha, seguir ou não seguir. Diante do desespero, confiar. E concluo dizendo que Jesus continua a ser suficiente para nós. Continua a ser suficiente. Então que possas conhecer este Jesus, se calhar através das circunstâncias, e que tudo isto que estamos a viver, que possa ser uma forma de o conhecermos mais, de o conhecermos melhor, e que acreditamos que Deus vai continuar a guardar aqueles que são dele, e acreditamos que Deus também vai se continuar a dar a conhecer àqueles que não o conhecem. Que Deus ricamente abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, Permanecendo em oração.